Opa, boa noite pessoal, estamos aqui chegando para nosso mais um encontro do projeto que estou aqui desenvolvendo, né? O projeto 1847. Vou esperar aqui um pouquinho para as pessoas irem acessando, ok? Vamos dar um tempinho, daqui a pouco as pessoas já vão estar chegando aqui. Enquanto isso, eu quero ir comentando, né, sobre esse projeto. Esse é um projeto que eu comecei há pouco tempo, com o objetivo justamente de apoiar o empresariado com dicas e insights para que possam melhorar os resultados do seu negócio, melhorando os lucros, né, aumentando os lucros em pelo menos 60%. Esse é o resultado de um trabalho que eu já venho desenvolvendo, que agora com os insights, com as aprendizagens, o projeto é justamente compartilhar com os donos do negócio. Agradeço todo o pessoal que está chegando aí, obrigado pela presença. Esperar só mais alguns minutinhos aqui para a gente ir começando, tá bom? Hoje nós vamos se concentrar aqui no Instagram. Com o tempo nós vamos começar a divulgar, né, fazer a transmissão em todas as plataformas, Facebook, YouTube, mas estamos aqui com alguns probleminhas técnicos, vamos chamar assim, para poder conseguir fazer essa transmissão de forma legal, sem problema de som, enfim, né? Fazendo os ajustes aí, é a evolução do projeto, mas o importante é ter aqui com vocês agora e compartilhar esse momento com todos vocês. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Gustavo, boa noite, Fátima, legal que vocês estão aqui. Pessoal, também eu vou te falar, né? Vou pedir para vocês que vocês se inscrevam nos meus canais. Tem meu canal no YouTube, tem meu canal no Facebook. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo que eu distribuo aqui, não deixe de convidá-lo a participar também. Acho que vai ser bem legal. A ideia aqui realmente é contribuir. Já tem algumas pessoas que entram em contato comigo, tirando algumas dúvidas, perguntando alguns aspectos sobre os seus negócios. Alguns até já me perguntando sobre treinamentos e cursos. Mas o objetivo aqui é justamente contribuir com os insights para você, dono do negócio, empresário, empreendedor, cada um no seu momento como empresário, como empresa, ok? Então, esperar mais um pouquinho aqui. Quem mais vai estar chegando? Tomar uma água aqui por enquanto, né? E o assunto hoje que nós vamos estar conversando é um assunto que realmente impacta bastante gente, né? Bastante donos de negócio, lideranças, enfim, e até o nosso dia a dia, que é justamente a gestão do tempo no nosso negócio, né? No nosso dia a dia, como que fica isso. Claro que aqui a ideia é dar esses insights para que vocês deem os primeiros passos nesse processo de melhoria, né? De melhoria na sua gestão do tempo. Ok? Vamos lá, aguardando só mais um pouquinho, o pessoal chegando. Quero agradecer. Hoje vamos ter perguntas, então espero que vocês aí participem, tá aberto aí para os comentários, vou ter alguns tipos de colocações, que acho que mais do que só passar aqui os insights, seria também dar uma exercitada, tentar entender fazendo os exercícios aí, a proposta que eu vou estar passando aqui para vocês. Simples, né? Quase que uma brincadeira, vamos falar assim, mas que serve justamente para consolidar os conceitos, né, as ideias que eu pretendo passar aqui para vocês, ok? Obrigado pela presença, pessoal. Estou vendo o pessoal entrando aqui, muito legal. Que horas são? São 18h51, então já foram 4 minutinhos. Quem entrar, acho que vai pegando o assunto aqui, senão não vai perder nada, ok? Então vamos lá, gente. O nosso papo hoje é sobre tempo, né? O tempo, a nossa administração desse tempo, essa gestão do nosso dia a dia e os impactos, né? Como isso impacta diretamente na gestão dos nossos negócios e do nosso dia a dia. Bom, enfim, de todo o trabalho que eu venho desenvolvendo, não tem porte de empresa, não tem momento de empresário que não me venha com algum tipo de comentário do tipo não tenho tempo, que está me faltando tempo para fazer A ou fazer bem, né? Enfim, esse é o momento que vivemos hoje, né? Esse é
os tempos modernos, né, onde estamos cada vez mais conectados e onde as tecnologias, né, nos deixam cada vez mais conectados e altamente demandados por todos os tipos de atenções possíveis, né? Por um lado, obviamente, a tecnologia facilitou a nossa vida, nos deixando aí muito mais produtivos, mais ágeis, mas também na outra ponta nos tirou muito dos nossos momentos de reflexão, os nossos momentos aí de estarmos com as pessoas da nossa família, estarmos com nós mesmos, cuidarmos de nós mesmos. Na verdade, nós estamos aí muito demandados por toda essa tecnologia que nos envolve, e tudo isso demanda, né, enfim, uma situação que nos causa aí até muita ansiedade, porque quando nós não estamos conectados, sentimos que praticamente está faltando algo com nós, né, algo no nosso dia a dia. Então, como que fazemos para fazer a gestão de tudo isso, né? Quer dizer, estar atento, né, principalmente os donos do negócio, que tem que ter toda aquela atenção para o desenvolvimento da sua empresa, mas sem perder aquela conexão com a sua família, a conexão com a sua saúde, a conexão com, assim, o seu próprio desenvolvimento. Né? E quando precisa fazer alguma coisa nova, né, e aí que começam os problemas dessa alta demanda, acontece sempre aquela situação que o dono do negócio fala: não tenho tempo, não dá para fazer. E muitas vezes essa é a primeira armadilha que ele começa a ter para o desenvolvimento do seu negócio, porque quando ele passa a não ter tempo para se autodesenvolver e desenvolver seu negócio, fatalmente isso começa a impactar na sua produtividade e no desenvolvimento da sua empresa. Né? E como vamos nos sentirmos com toda essa situação? Né? Certamente angustiados, ansiosos, estressados e até tudo isso junto, né? Porém, aqui nós temos aí vamos chamar assim como tudo, uma boa e uma má notícia. A má notícia é que todos esses demandadores de tempo, eles estão ficando cada vez melhores em atrair a nossa atenção, né? Cada vez mais, né, os especialistas de marketing, combinado com as tecnologias, a neurociência, compreende cada vez mais como funciona nosso cérebro, como funcionam os nossos comportamentos e que, junto com essa tecnologia, cada vez mais conseguem nos impactar com as suas ações. Né? E não adianta dizer que em mim não impacta, porque impacta sim. Né? Quer dizer, antes nós tínhamos fatalmente alguns poucos meios de comunicação de massa. Hoje, né, com o celular e com todas as outras ferramentas da tecnologia, a nossa atenção é altamente demandada para essas ações de marketing. Esse é o ponto, se é que eu posso dizer, negativo sobre o aspecto de gestão do tempo. Ele toma o seu tempo, ele desvia a sua atenção. Por outro lado, e aqui é a boa notícia, nós também cada vez mais temos o conhecimento de como funciona o nosso cérebro, como funcionam os nossos comportamentos, e com isso também conseguimos fazer uma gestão melhor das nossas prioridades, das nossas necessidades, enfim. Então a gente consegue também, nos conhecendo melhor, trabalhar com todas essas demandas. Porém, para isso precisa ter uma certa disciplina, precisa ter um querer fazer. Essa é a situação que temos hoje, mas isso não precisa ficar assim. Né? A proposta aqui é justamente te dar esse primeiro passo, esses primeiros insights para você começar a ter um melhor equilíbrio na gestão do tempo, na gestão do seu tempo. Então vamos lá. E como vamos fazer todo esse processo? Né? Como ficou claro, como está ficando claro, nós estamos falando aqui de gestão do tempo ligado muito à produtividade, em fazer mais com menos. Então, para dar esse primeiro passo aqui, Breno, obrigado pela presença aí, show de bola. Então, para fazer esse primeiro passo aqui, dividido em duas partes, estou vendo aqui Claudinha, Maurício, Marilene, obrigado, Luiz Sobral, obrigado pela presença de todos vocês, espero contribuir aí com um pouquinho de conhecimento, ajuda para todos vocês aí nas atividades como liderança e no desenvolvimento dos donos do negócio. Então, vamos dividir em duas partes. Queria aqui rapidamente falar sobre a gestão do tempo propriamente dita, a gestão do tempo de você, profissional, líder e dono de empresa, e a gestão do tempo do negócio
propriamente dito, né? A sua produtividade. Então eu vou falar rapidamente aqui sobre o negócio, porque ele é pautado em muitas variáveis, mas eu vou consolidar em 2 aspectos para o desenvolvimento do seu negócio, para melhorar a produtividade. O primeiro é ligado a processos. Tenha os processos da sua empresa bem desenhados, de forma que podemos segui-lo, né? Garantir que o nosso produto seja entregue sempre com a mesma qualidade, da mesma forma, no prazo combinado e que, caso ocorra aí algum desvio, que você consiga identificar, saiba identificar aonde está o problema. Isso o processo te fornece muito bem. Imagina você ter que, cada vez que você for fazer um produto seu, aquele produto seu, você tiver que imaginar, pensar como tem que fazer. E quando sua empresa cresce, né, que você não é somente você já começa a ter colaboradores, como que você faz com isso? Então você ter um processo, os principais processos na sua empresa desenhado, é um fator de produtividade e de economia de tempo, de gestão de tempo mesmo. E o segundo aspecto, que já vem na consequência, na sequência de um processo bem desenhado, é ter as pessoas treinadas nesse processo que você desenhou. Ou seja, as pessoas que sejam treinadas e cada vez mais capacitadas a poder fazer esse trabalho, executar esse processo com cada vez maior eficiência. Eu gosto aqui de destacar sempre um exemplo, né, ou um exemplo um pouco genérico, aonde essa combinação processo e pessoas ela é muito perceptível e inclusive gera redução de custos, ou seja, melhoria de rentabilidades para o seu negócio. Basta você observar, por exemplo, as principais cadeias de fast food, né? Os McDonald's da vida, os Burger King e outros do gênero. Veja que, principalmente essas duas que eu comentei, elas têm aí uma equipe de jovens muito novos, né? Praticamente crianças que trabalham lá executando processos que são super bem definidos e muito bem treinados. Então você pega uma empresa, né, um ponto de venda que basicamente é gestionado, é tocado por, vou chamar de crianças, mas não de modo pejorativo, só porque são muito jovens, mas que já executam com uma certa maestria um processo que foi definido. Então veja que essa talvez seja o exemplo mais perto, mais patente da combinação processos-pessoas como forma de melhorar a produtividade da sua empresa, melhorando assim aí a utilização do tempo, a alavancagem de produtos de produção do seu negócio. Tá? Mas o fato mesmo aqui eu quero ir no aspecto da sua gestão do tempo, do trabalho que você faz, né? Como você utiliza o seu dia a dia. Né? Existe um material muito extenso falando sobre gestão do tempo, se você procurar tem livros, materiais na internet, mas eu gosto de destacar, tem 2 aspectos, 2 autores, né, 2 profissionais que trabalham muito bem esse assunto. Um é o Stephen Covey, que praticamente popularizou o conceito da matriz de Eisenhower, né, que é basicamente o que nós vamos focar aqui hoje, nós vamos conversar sobre ele. Mas tem também aqui o Christian Barbosa, realmente um profissional que se especializou nessa parte de gestão do tempo e tem um livro muito bom chamado Tríade do Tempo. Né? Basicamente usa assim, os mesmos princípios com algumas nomenclaturas, porém acho que para a gente conversar aqui, essa matriz do Eisenhower se transforma muito mais didática para a gente conversar aqui. Né? Essa matriz ficou muito popularizada, como eu falei, através de Stephen Covey, através do seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Inclusive está até aqui, não sei se vai dar para todos lerem, mas sugiro essa leitura que todos façam, porque ela é muito boa. Além dessa parte de gestão do tempo, tem vários outros conceitos que certamente vai ajudar você como profissional e como dono de negócio. Mas vamos lá, seguindo então no nosso raciocínio, como é o nosso trabalho, né? Como isso ajuda a te responder a seguinte pergunta: o que fazer primeiro? O que é urgente ou o que é importante?
O que devemos fazer primeiro? Pessoal, tá aí os comentários, vamos todo mundo participando. Aqui vai ser um bate-papo, a ideia é que a gente vai trocando essa ideia rapidinho, eu vou colocando as ideias e a gente vai conversando. Então, o que fazer primeiro, né? O que são as urgentes, o que são as atividades urgentes ou as atividades que são importantes? Para muitos aí já começa a primeira problemática, né? O que é urgente, né? E o que é importante? Às vezes vem aquela pergunta, mas o que é urgente não é importante? Veja que já que se começam a ter as primeiras dúvidas sobre o que fazer primeiro. Dani, estou vendo aqui teu comentário, esse livro, não sei se você já leu ele inteiro, mas realmente ele é maravilhoso. Eu falo que esse é um livro para você ter e consultar sempre, todo dia, para você estar sempre melhorando. Que eu quero me concentrar, né? Vamos aos entendimentos aí do que vamos estar falando, sempre focando no papel do dono do negócio ou da liderança. Mas para a gente deixar consolidado, eu quero aqui ir fazendo uma brincadeira, se é que a gente pode falar assim, e vocês vão participando aí no chat. Rafa, leu quase tudo, então termina. Então vamos aqui no nosso exemplo, vamos partir para um exemplo prático, né? Vamos pensar que aqui nós temos uma padaria, cada um pensa aí na sua padaria, aquela padaria que você acha legal, que você gosta de ir, cada um vai pensar naquela padaria. E você é o dono dessa padaria. Então vamos pensar na primeira situação, né? Você é acordado de manhã, logo cedo, né, com a ligação, enfim, de alguma forma você descobre que a farinha do estoque acabou. E que obviamente isso vai afetar as vendas, o faturamento, enfim, vai impactar diretamente na operação do dia. E você é a única pessoa que sabe, que conhece onde conseguir essa farinha a toque de caixa. Então a primeira pergunta que eu faço aqui, que já vai pensando, não precisa ir respondendo, mas já vai pensando. Isso é urgente ou importante? Ou ambos? Veja, faltou a farinha, vai faltar pão na padaria. Essa é a primeira situação. Você sai correndo, vai para a sua padaria, chega lá, você mal entra, nessa hora que você entra na sua sala, nessa mesma padaria, você vê lá em cima da sua mesa que hoje é o último dia para pagamento dos impostos do mês. Urgente e importante. Senhor Gustavo, isso daí. Que hoje é o último dia para pagamento aí dos impostos do mês. E que além disso, ele está se acumulando com outros impostos, de meses atrasados, enfim, você percebe que está ali complicado. E não é por falta de dinheiro, não é por nada disso, é simplesmente que foi passando, esqueceu, depois eu vejo, enfim, só que está chegando no momento que está ficando crítico o negócio, né? Isso pode acarretar em multas, em outros problemas. O boleto está na minha mesa para ser pago. Basta eu entrar no computador, enfim, acessar lá minhas contas, separar os boletos e efetuar o pagamento. Isso é urgente, importante ou ambos, né? Se é que a gente pode falar assim. E ainda assim, você está lá ainda chegando na tua padaria, já sabe do problema da farinha, já viu o problema do imposto, ainda vê lá na tua mesa, você acabou de entrar, vem lá o padeiro da sua padaria, ou alguém do administrativo, enfim, alguém com alguma situação que te fala a seguinte situação, né? Recebe aí um acompanhamento e fala o seguinte, olha, em média, a padaria consome 5 quilos de açúcar por dia, e o seu estoque dura para mais 10 dias. Só que o seu fornecedor, o seu melhor fornecedor de açúcar, que tem o melhor preço, o melhor produto, ele faz lotes mínimos de 20 quilos a cada 15 dias. E que a visita dele será daqui a 5 dias. E que é necessário decidir se vai comprar ou não. Isso é urgente ou importante ou ambos. Não precisa fazer conta. É só o conceito, tá? Não vai ter pergunta matemática aqui. É só para vocês entenderem o conceito. Isso é urgente ou importante ou ambos. Veja que nós estamos falando aqui de três demandas que praticamente estão tomando já assim que você chegou no seu negócio. Essas são as demandas de hoje. O que você faria com cada uma delas? E em que ordem? Qual é a ordem?
Vamos considerar que a número 1 é a da farinha, a número 2 a situação dos impostos, do pagamento dos impostos, e o terceiro a situação aí de decidir, né, que tem toda essa situação para a compra de açúcar. Vamos lá, vamos pensando. E aí veja que ainda tem a seguinte situação, uma quarta situação, né? Que além de tudo isso você tem aquela ligação daquele seu amigo te chamando para um churrasco, falando assim, vamos comprar cerveja para o final de semana? Ou aquela ligação assim, que você até agora não sabe por que você recebeu aquela ligação, né? Nada que contribui para o desenvolvimento do seu negócio. Ou aquele post, né? Aquele post que te chama a atenção, aquela entrada no Facebook, enfim. Essas outras demandas de marketing, né, que vão acontecer, ou dos seus relacionamentos que estão no seu dia a dia. Então vamos lá, como fica a ação? Enquanto vocês vão pensando, como fica a ordem? Eu queria aqui ir passando alguns conceitos. Então a primeira ação a ser feita, né, quando você olha, nós estamos falando de 3, na verdade de 4. Como você vai analisar? Imagina que você vai chegar nessa padaria, na sua empresa e vai ter várias outras demandas. Mas aqui é o conceito, temos 4 demandas. Então o passo 1 é o seguinte, a primeira ação a ser feita é pensar na combinação, como você viu que eu vim falando, urgente e importante. Como que você funciona com isso daí? Bom, urgente, essa por si só já é autoexplicativa, ela já diz, urgente precisa ser feito, alguma coisa vai acontecer. Mas o detalhe aqui é o que é o importante, né? Falando do negócio, falando para o negócio. O que é importante? Basicamente, quando a gente fala do que é importante, é tudo aquilo que impacta no teu negócio no que diz respeito a faturamento, a vendas, a melhora do faturamento, a melhora de vendas, a redução de custos, ou seja, aspectos de caixa e lucratividade e, principalmente, em grande parte, desenvolver pessoas. Então, quando a gente fala do que é importante para o negócio, eu sempre destaco que pense sobre esses aspectos, dos aspectos de faturamento barra vendas, né, o que impacta em melhoria de lucros do seu negócio e desenvolver pessoas. A segunda ação é pensar naquilo que é importante, mas não é urgente. Veja, aqui é o grande lance, aqui é aquilo que só depende de você. Importante é aquilo que depende de você. Não estamos nem falando do que é importante para o negócio. Importante aqui no caso é aquilo que depende de você ou que não depende de você que possa ser delegado para alguém. Então, quanto mais coisas dependem unicamente de você, mais o seu dia vai ficar conturbado. Então, o que você precisa estar sempre avaliando, né? Como estão as suas demandas? Se você está sendo muito tomado, né, se você tem um dia muito tomado por atividades que não direcionam aos resultados do negócio, provavelmente a sua gestão do tempo está bastante desequilibrada. O objetivo aqui então com o urgente, aliás com o não urgente e importante, é você dedicar tempo a buscar alternativas para desenvolver o seu negócio. Chamamos isso então de planejamento e basicamente desenvolver pessoas. Quanto tempo cada um de vocês estão gastando nisso daí? Então pensando, vai vir a pergunta da ordem das demandas lá da padaria, hein? E o que não for importante, né? Ou seja, levando em conta o que falei sobre o negócio, aquilo que você deve ou delegar ou jogar no lixo. Lembra que aquilo que não é importante, não que não é importante para o negócio, é aquilo que alguém pode fazer que não seja você. Que você pode delegar ou que se você não fizer nada, não vai impactar nada na sua empresa, ainda vai te sobrar tempo. Bem, pensando então nessas 3 configurações, essas 4 aí que nós conversamos, como ficariam as situações que eu falei em relação à padaria? Vamos lá. Como ficaria a ordem? Primeiro, a demanda da farinha. E em segundo, a demanda do pagamento dos impostos. A terceira, da decisão sobre a compra do açúcar. E a quarta, aquelas demandas para você comprar cerveja, ligações perdidas e tudo mais. Como fica essa ordem
baseado nisso que nós conversamos. Isso daí, Claudinha, planejamento é algo que realmente deveria ser o foco do grande empresariado para desenvolver o negócio. Porém, nós vamos aqui seguindo e nós vamos ver como que anda isso daí. Nós vamos ter aqui um exercício, se é que a gente pode falar assim, para vocês, cada um de vocês, se avaliarem nesse processo. Então vamos lá, gente. Qual que é a ordem? Farinha, impostos, açúcar, impostos e farinha, impostos, açúcar e farinha. Como fica essa ordem? Como que ficaria? Cheguei na empresa já com essas 3 demandas. E lembrando que vai aparecer mais outras um monte durante o dia. Como você classificaria? Enquanto isso, vou tomar apenas uma água. Por onde eu começo? Vamos lá? Uns segundinhos aqui, pessoal. Farinha, açúcar e impostos. Show, Gustavo. Vamos lá. Vamos ver. Quem mais? Obrigado pela participação, Gustavão. É isso daí. Tá? Cada um vai achar realmente as suas importâncias do negócio, mas eu vou estar sempre focando muito aqui no desenvolvimento do negócio. Opa, Fernanda, obrigado, Fernanda, pela participação. Show de bola. Obrigado. Então vamos lá. Como que eu... Farinha e açúcar para dar continuidade na produção. Impostos na sequência. Então vamos lá. Vamos aqui. Opa, Rodrigão, farinha, açúcar, impostos. Todo mundo está deixando imposto para depois, né? Será que tem alguma coisa embutida nisso daqui? Né? Vamos deixar esse imposto para lá? Ó, pessoal, estou partindo do princípio que o imposto tem que ser pago, tá? Não estou sugerindo nada além da situação problemática aqui. Então vamos lá, pessoal. Obrigado pela participação, valeu. Mas vamos pensar então utilizando aqueles conceitos dos quadrantes, né, da combinação urgente e importante. E até uma forma legal, se você quiser desenhar aí na tua mesa, se você tiver um papel e caneta, desenhe um X, né? Uma cruz, e em cada eixo, né, no eixo horizontal você coloca importante, não importante, no outro eixo urgente, não urgente, você vai ver que vão dar 4 combinações. E são essas combinações que você precisa pensar, né? Precisa analisar, que foi o que nós estávamos falando aqui. Então vamos lá. A primeira ação, ela é óbvia, né? Ou seja, não tem farinha, vai parar a produção, não tem dinheiro no caixa. Ponto. E pela descrição que eu coloquei, só eu vou saber aonde está, onde eu consigo comprar essa farinha toque de caixa, né? Lembra que não é uma urgência. Então, comprar a farinha urgente. Só eu posso fazer isso nesse momento. E isso impacta diretamente no faturamento. Então, essa é a primeira ação que eu tenho que fazer. Eu preciso colocar, vamos chamar assim, a minha fábrica, né, a minha empresa para rodar. O segundo aspecto, aqui talvez nós vamos então entrar num processo de análise, numa sutileza. Sabe o que eu preciso fazer? Em vez de eu pegar a conta, né, eu preciso pegar a conta, aquela conta de imposto que precisa ser paga, como é um negócio simples, né? Eu não vou entrar no mérito aqui, se a conta vai entrar na minha conta, financeiro, que vai saber quanto eu ganho. Não, eu não estou entrando nesse mérito. Vamos entrar no aspecto de pagamento da conta. Isso daí é um processo que ele pode ser facilmente treinável, né? Não só para essa, como para todas as outras. Então, eu pegaria essa conta, pego essa conta, pelo menos essa urgência, ela tem uma urgência, mas outra pessoa pode fazer para mim. Então, eu oriento alguém, pego essa conta, oriento alguém e já delego a atividade. Já delego, já ponho alguém para fazer isso daí para mim, né? E se eu não tenho esse alguém, obviamente, depende de cada momento da empresa, né? Tem empresas que já têm equipes aí de 10, 20, 30, 50 pessoas. Tem empresas que estão dando o primeiro passo e basicamente tem o dono do negócio. Mas depois nós vamos ter num outro encontro o processo de evolução do negócio. Mas se você já está tendo uma demanda muito grande, pode estar sendo necessário você já ter alguém para te ajudar. Mas enfim, a ideia é, você pode pegar esse processo, vamos chamar assim, de pagar a conta, orientar alguém e pedir para fazer. Ponto. Ou seja, essa é uma atividade que é rotineira, que pode ser desenvolvida um processo para que alguém faça para você.
E você pode fazer a verificação, o acompanhamento no final do dia, né? Enfim, com isso feito, né, o foco do meu dia vai ser em buscar, enfim, caminhos, estratégias, ações para melhorar a produtividade, as vendas e tudo mais do meu negócio. Então veja que o açúcar, ele não está faltando. Ele tinha açúcar ainda para mais alguns dias. Eu precisava, sim, tomar uma decisão, fazer uma análise para poder, então, dar um retorno. Não precisaria ser naquele minuto. Ele poderia ser, obviamente, daqui a pouco, num momento onde eu já tivesse tirado a minha urgência, né, da frente, e já aquela segunda urgência que não depende de mim, eu também já tinha, vamos falar assim, colocado para andar. Alguém estaria fazendo para mim para que eu focasse na melhor estratégia, na melhor decisão daquele assunto da compra do açúcar. Então, a grande sacada aqui é o seguinte, né? Quanto tempo você vai gastar nas urgências, vamos chamar assim? É claro que o inverso é verdadeiro. Quanto mais tempo você gasta na urgência, menos tempo você gasta no planejamento. E quanto mais tempo você gasta no planejamento, menos tempo você gasta na urgência. E aí você começa a ter aquelas situações aqui, você já começa a se identificar com alguns aspectos. Por exemplo, chego no final do dia e a minha sensação é que eu trabalhei muito e produzi pouco. Provavelmente você está numa situação de centralização, e isso vem da evolução, do crescimento da sua empresa, que quando você começou era só você e de fato você fazia tudo, mas ela cresceu e você continua fazendo tudo e as demandas vão crescendo, os problemas vão aumentando, só que você continua centralizando todas essas operações. Você não desenvolve ninguém para fazer isso para você. Ou seja, você trabalha muito e produz pouco. Ou seja, a hora que você olhar as suas atividades do dia, você vai ver que você está com muita atividade no quadrante urgente e não importante. E que está consumindo o seu tempo que deveria ser no não urgente e importante. E você pode ter ainda uma segunda sensação, aquela que é o seguinte: chega no final do dia e fala, cara, trabalhei bastante, resolvi todos os problemas, até uma satisfação, né? Olha, limpei todas as minhas pendências de hoje. Mas amanhã tem mais, né? Amanhã tem outro, eu sei que vai acontecer, não parei um minuto. Aqui, fatalmente, você está atuando quase que totalmente no urgente e importante. Partindo do princípio que é você que tem que fazer, obviamente, né? Ou seja, se você tem muito tempo somente apagando incêndio, aquela sensação de só apagar incêndio, que só você poderia fazer isso, sinal que o seu planejamento está chegando a zero, né? Ou seja, o seu tempo dedicado a planejar, ele está chegando a zero. Se a gente fosse trazer o ponto do açúcar, né, você vê que foram dados vários parâmetros, mas o açúcar não acabou, as coisas continuam acontecendo. É lógico que eu não posso esperar o açúcar acabar para que ele não vire uma urgência. Mas agora, né, tirado as pendências, eu posso sentar e até fazer um planejamento. Em vez de comprar só 20 quilos, já vou fazer uma compra maior, de uma quantidade maior, negociar preço, enfim, eu consigo fazer um planejamento para essa compra, até porque eu recebi insights sobre essa demanda. Enfim, aqui está uma parte de planejamento. E se você não está nem apagando incêndio e nem planejando, certamente você vai ser pego de surpresa. A tua empresa está indo para o buraco. O fim está próximo, porque você está gastando o seu tempo somente com demandas que não agregam nada ao seu negócio. Fala aí, Felipe. Grande abraço. Então vamos lá. Não sei se ficou claro aqui, mas a ideia foi justamente trazer esse raciocínio entre o que eu faço primeiro e o que eu faço depois, o que eu passo para alguém fazer. Então vamos lá, trazendo para o nosso dia a dia. Como que a gente pode fazer então uma análise dessas nossas demandas como líder, né? Isso cabe para a nossa demanda, estou falando aqui muito como empresa, mas dá para ser expandido para nossas demandas
pessoais. Então, uma análise que você pode fazer para se autoavaliar é o seguinte. Pode começar anotando, pega por, sei lá, 1 ou 2 semanas, anote todas as suas atividades. Não as que você deveria ter feito, as que você fez. Anote e quanto tempo você gastou em cada uma delas. Né? Vamos lá. Reunião com as minhas lideranças, 2 horas. Responder e-mails, mais 2 horas. Análise dos números, meia hora. Cliente importante que chegou de repente na minha empresa, 3 horas. Enfim, coisas nesse sentido. Tudo aquilo, tenta identificar qual é a sua semana típica e quanto tempo você está gastando em cada uma dessas atividades. Como eu falei, faça isso por 1 ou 2 semanas. Após isso, gaste um tempo analisando tudo que você escreveu e colocando o que é urgente e aquilo que alguém pode fazer por você. Lembrando do conceito, aquilo que é não importante, aquilo que se você ensinar alguém pode se desenvolver, alguém pode fazer por você. Tá? A partir disso, você pode então ir colocando nesses quadrantes que eu pedi para você desenhar. Urgente e importante, urgente e não importante e urgente, e não importante e não urgente. Então vamos lá. Vamos agora então fazer uma avaliação. Você já escreveu, já fez lá os seus cálculos, viu que gastou 300 horas na semana com as suas atividades e que X% foi importante e urgente, foi fazendo ali as classificações. Então vamos lá. Urgente e importante. Quanto ficou? Sempre vai ter urgências no seu negócio, isso é fatal, isso nunca vai acabar. Temos que ter em consideração que isso sempre vai ter. Mas, analisando os trabalhos que faço com donos do negócio, normalmente o urgente e importante caminha-se na faixa de 60%. 55% a 60% do tempo está no urgente e importante. Ou seja, ele passa o dia resolvendo problemas. Na prática, o objetivo disso... nesse caso devemos dividir as atividades em que são rotinas da função e atividades extraordinárias. Exatamente, Rodrigão, exatamente. Então, normalmente você tem uma grande demanda naquilo que é urgente e importante. Ou seja, você não planeja, aquilo vai passando o tempo até que você tem que fazer. Por bem ou por mal, você tem que fazer. Qual seria a referência boa para isso? Né? Talvez vamos chamar de ideal. Alguma coisa navegando entre 20% a 25%. Urgência vai ter, isso não vai faltar nunca, né? Sempre vão acontecer coisas que vai precisar e que só você pode resolver. Só que, como eu disse, quanto mais urgências estão acontecendo, sinal que menos planejamento na outra ponta está acontecendo. Ok? Então vamos lá. No outro aspecto, urgente e não importante. Aqui, lembrando que, mais uma vez, importante é aquele que está ligado a fatores de rentabilidade e desenvolvimento de pessoas no negócio. Delegar é não se sobrecarregar. Isso daí, Claudinha. É justamente isso que nós vamos falar aqui agora. Então, o que não for ligado a esses fatores ligados a rentabilidade, a aumento de vendas, redução de custos e desenvolvimento de pessoas, veja que normalmente são sequências de atividades que podem ser organizadas e feitas por alguém. Como chamamos isso? Desenhar processos. Acabei de falar no início do nosso bate-papo. Então, lógico, você não vai sair agora, parar a tua empresa e começar a desenhar todos os processos, mas comece a desenhar os principais processos da sua empresa, de forma simples, de forma realmente bem elementar. Não precisamos aqui de nada muito sofisticado, mas comece a ensinar as pessoas a fazer as coisas. Tenha em mente que a empresa cresceu pela sua capacidade de fazer as coisas acontecer, pela sua aprendizagem do negócio e pelo desenvolvimento do seu produto. Só que chega em algum momento que você precisa passar esse conhecimento para alguém. Você precisa
transferir esse conhecimento para que as pessoas possam executar e você alavancar o seu negócio. Eu gosto de trazer sempre o exemplo aqui do profissional liberal. Por exemplo, um advogado, né? Qual que é o limite de crescimento da empresa, por exemplo, de um advogado? Certamente é o limite de tempo que ele tem para atender os seus clientes. E se ele consegue desenvolver uma forma de atuar apenas nos mais importantes e criar um processo das partes burocráticas, que tem bastante na parte da advocacia, nos processos jurídicos, vamos chamar assim. Essa é uma forma, né, obviamente indo bem para o elementar, de você alavancar o seu negócio. Né? Então, você desenhou o processo e você treinou pessoas para fazer isso, ou seja, você delegou, você passou isso para alguém fazer. E aqui só usando alguns trocadilhos que a gente sempre vê por aí. Delegar não é terceirizar. Né? Ou indo num popularzão que a gente ouve aí, delegar não é delargar. Você, dono do negócio ou líder de áreas, ainda continua responsável por aquela atividade, por aquela ação. Então, aquilo você tem o processo, você treina a pessoa, você acompanha a pessoa e com o tempo ela vai adquirindo proficiência e você vai sempre verificando e melhorando aquilo que está acontecendo. Ok? Então, nesse ponto, né, nesse aspecto do urgente e não importante, na sua avaliação de tempo, que em média, quando a gente começa as avaliações com os donos de negócio, acabam sempre navegando em alguma coisa na ordem dos seus 30%, 35%, algo por aí. Tá? É alto, é alto. Então veja que o urgente, se eu considerar o outro aspecto do urgente, nós estamos falando de praticamente o dia inteiro, 90%, 90% e talvez alguma coisa por cento do tempo do dono do negócio dedicado a resolver urgências. Urgências que ele poderia ter delegado, urgências que ele poderia ter evitado por falta de planejamento. Quanto que é o ideal? O que eu falo que nessa categoria do urgente e não importante, porque também vão ter aquelas demandas que você só vai descobrir que de fato não precisava de você depois que aconteceu, mas com os processos desenhados a gente estima que deveria navegar na ordem aí dos seus 10 a 15% do tempo. Ou seja, tudo que é possível ser sistematizado, e não estou falando de sistemas de informática, estou falando de criar processos, procure fazer isso para você ter mais tempo disponível para você, tempo de valor para você. Então vamos lá, indo para o outro quadrante, importante e não urgente. Aí sim, aqui deveria ser o seu foco como dono do negócio, como líder. Planejar, mais uma vez, é desenvolver pessoas. Aí que deve ser a sua prioridade. Lembra que falamos tudo aquilo que envolve o desenvolvimento da empresa. Estamos falando de buscar novos mercados para melhorar as vendas, buscar melhorar processos para melhorar a sua alavancagem, melhorar o seu faturamento, melhorar talvez os mesmos processos para reduzir custos, novas negociações, mas principalmente desenvolver as pessoas. Quanto mais tempo você passa aqui junto com a sua equipe, junto com os seus colaboradores, é o momento de você dar os feedbacks, de você fazer os alinhamentos necessários e você colocar cada vez mais de forma transparente, de forma responsável, para onde a sua empresa vai, para onde você está querendo levar a sua empresa, aonde o seu negócio vai chegar. E com isso você passando a sua visão, a sua missão, nós já falamos disso num dos nossos bate-papos, é aqui que você vai engajando a sua equipe, você vai construindo o seu negócio, é fazendo a transferência de conhecimento e responsabilizando cada vez mais a sua equipe. Lembrando do conceito de delegar e não delargar, ok? Mas aqui deveria ser o foco do dono do negócio. Dentro da sua distribuição de tempo, eu diria que aqui deveria ser algo como 60%, 65%. Empresas mais maduras, que já têm uma boa gestão do tempo, os donos do negócio gastam até 80% nessa atividade. Somente de planejar. E o que a gente encontra na prática? Na prática,
os donos de negócio gastam, né, ou investem, se é que a gente pode falar assim, em torno de 10% do tempo, em alguns casos até menos, em planejamento. Ou seja, praticamente não existe. E quando não tem planejamento, o que temos na outra ponta? As urgências, os problemas que vão acontecendo no dia a dia. Ok? E finalizando, temos o não urgente e o não importante. Aqui é aquelas coisas, né, que nós brincamos aqui, né? É sair no meio do dia para comprar cerveja para o churrasco, são aquelas coisas que tiram o seu tempo. Nós chamamos que são os ladrões de tempo. Quanto deveria ser esse tempo aqui? Alguém sabe me dizer? Saberia me dizer quanto deveria ser esse tempo? Com tudo que eu falei aqui, provavelmente alguém falaria que deveria ser 0. Né? Mas somos seres humanos, precisamos ter os nossos momentos de relax, porém precisamos também tomar conta para que esse momento não tire de nós os nossos momentos produtivos. Então aqui a gente fala que você ter algo como 5 minutos, 5% do tempo, onde você faça aí essas atividades, né? Você vai lá dar aquela olhada no WhatsApp, vai tomar o seu cafezinho, faz aquele bate-papo e preferencialmente aloque isso em algum momento aí do seu relax, né? Naquela sua hora do almoço, numa hora do café, preferencialmente em algum momento que não te atrapalhe na sua sequência de atividades do dia para não quebrar a sua produtividade, não quebrar o foco do trabalho do seu negócio. Ok? Então, essas são as bases para você fazer uma boa gestão do tempo. Faça sempre a seguinte análise, urgente e importante. Lembrando que o importante está aquilo que é ligado somente a você fazer. Se é possível alguém fazer para você, pensa que você pode delegar essa atividade para alguém que seja da sua equipe, da sua estrutura, para liberar o seu tempo. O seu tempo como dono do negócio é muito caro para você ficar gastando talvez algumas horas no dia para ficar entrando na conta do banco, acertando a senha de A, de B, de C, para fazer algumas coisas da rotina do dia a dia da sua empresa acontecer. Não é para você ficar se preocupando se a cesta básica do seu negócio chegou ou não chegou. Isso é rotina. Isso tem que ser administrado por alguém da sua estrutura. Bom, aqui nós falamos então para dar essa visão geral. E no nosso dia a dia? Para a gente ir caminhando aqui para os nossos finalmente. E para o nosso dia a dia? Como que a gente pode tocar isso daí? Como que a gente funciona para a gente ter um dia a dia dinâmico? Bom, adquira o hábito de você escrever tudo o que você precisa fazer. Eu sugiro que você pegue aí no início da semana, talvez no domingo, gaste um tempo e escreva tudo aquilo que você precisa resolver. E lembrando, vamos lembrar do urgente e do importante. Não adianta você colocar para fazer somente aquelas urgências que têm que ser resolvidas naquela semana, ou enfim. Lembre-se que você tem que ter momentos de desenvolvimento do seu negócio. Então, cuidado com essa armadilha, você se focar somente no urgente. Tá? Minha sugestão é que você sempre trabalhe com 6 a 8 tarefas por dia. Que você aloque essas tarefas de 6 a 8 por dia. Adquira o hábito de escrever, né, de alocar, de escrever o que você precisa fazer, sempre buscando, no final do dia, já preparar a sua agenda, as suas principais atividades para o dia seguinte. Escreve elas. Deixa ali tudo anotado para que você já tenha uma visão do que vai acontecer no próximo dia. E junto disso eu vou trazer aqui um insight que são justamente, vou chamar de ganhos secundários e talvez até terciários. Quando você faz essas anotações da sua agenda, do que precisa ser feito no outro dia, isso tem um efeito relaxante em você. Você não vai precisar ficar pensando que não pode esquecer A, que não pode esquecer de fazer B, e isso vai trazer um benefício inclusive para o seu sono. Você elimina ou pelo menos reduz as ansiedades, as preocupações para o dia seguinte. Tá?
Esse é um ponto importante, porque uma boa noite de sono ela é essencial para a sua produtividade, para as suas atividades do dia seguinte. Então, escreva as suas atividades do seguinte: gaste no final do dia um tempo para analisar aquilo que você fez ou que deixou de fazer. Pode acontecer, lembre-se, as urgências acontecem. Faça uma análise, até pode metrificar isso. Por exemplo, coloquei lá 8 atividades, 8 tarefas e fiz 6. Fiz aí 80%, beleza, minha próxima meta é fazer 90%. Isso é um exercício de gestão do seu negócio e do seu tempo, obviamente. Enfim, voltando ao aspecto sono, com essa redução da ansiedade, certamente você vai ter aí uma tranquilidade menor, você baixa os níveis de estresse e você libera uma possibilidade maior de criatividade. E aí que vem então aí o ganho secundário. Quando você tem essa noite de sono e você já dorme, vamos falar assim, com as tarefas do dia seguinte em mente, talvez aí os desafios, tudo aquilo ali, você tem uma grande tendência em ter o que a gente brinca, que a gente chama de ter o momento eureka. Enfim, não é difícil de se ouvir falar de pessoas que acordam com a solução de alguns problemas que tem no dia a dia, aquela solução quase impossível, parece que num passe de mágica, num estalo, a solução aparece. Esse eu falo que é um efeito secundário de você ter as suas tarefas escritas, você dormir, se é que eu posso falar assim, com elas escritas e registradas como um desafio para o dia seguinte, mas sem aquela ansiedade de que você não pode esquecer, que você não pode deixar para lá. Já está anotado. Para isso existe agendas, aplicativos, como disse o Rodrigo aqui, usar aplicativos, enfim, é muito bom isso daí, é muito bom. E aí o ganho, eu vou chamar até de ganho terciário desse momento eureka, que acontece quando você, às vezes à noite, ou acorda com aquela ideia na cabeça, tenha do lado da sua cama um caderninho e uma caneta, para você anotar e não perder essa ideia, aquele insight, aquele momento eureka, que pode ser aí, se não a solução, pelo menos a linha de raciocínio para a solução de algum grande desafio seu. Tenta fazer isso. Você vai ver que com o tempo, com a disciplina, isso começa a acontecer. Então falamos da gestão do dia a dia. E a semana, como é que eu faço? Lembra que eu falei para você anotar, você já escreveu suas atividades, você já tem talvez uma visão geral de quais são as suas demandas. Agrupe essas demandas em blocos, vamos chamar assim. Então vamos falar momento de reunião com a equipe, momento análise dos números, momento prospecção, satisfação com os principais clientes, momento desenvolvimento do processo XYZ, enfim, seja ele qual for. Tenta pegar a sua semana e dividir em blocos. Ou seja, você pode dividir que na segunda de manhã vai ser o seu momento de planejamento, por exemplo. E que na segunda à tarde vai ser o seu momento de alinhamento com a equipe, reunião com a ou as equipes ou as lideranças. E na terça-feira vai ser o momento de você fazer a análise dos números. E na quarta-feira de manhã você vai ter uma segunda reunião de avaliação das ações da semana. Enfim, vá dividido em blocos e em horários a sua semana. E dentro daquelas atividades que você todo dia que você vai alocar, as tarefas que você vai todo dia colocar, vá procurando alocar dentro desses espaços, deixando ela cada vez mais organizada. Ou seja, se você tem uma reunião para ser feita, coloque no espaço dedicado à reunião. Se você tem que marcar talvez alguma visita com o cliente, tente, obviamente tem-se as suas limitações, colocar no dia ou no espaço dedicado a visitas a clientes, a reuniões com clientes, a reuniões de network, enfim, seja ela qual for. Mas procurem alocar de acordo com essas agendas, com seus blocos na semana, para que você não fique muito perdido com as suas atividades, que você tenha uma certa disciplina, uma certa organização com as suas atividades. E para finalizar, essa última dica para você organizar a sua semana, sempre deixando em mente, tá? Urgente e importante.
Não trabalhe somente no urgente. Gaste, isso é um processo de decisão. Tenha atividades diárias, 60% pelo menos, procure gastar 60% do seu tempo dedicado ao negócio em atividades de planejamento e desenvolvimento de pessoas. Mas finalizando, para organizar a tua semana, estou falando dos blocos, use algum período da sua semana. Eu gosto de sugerir ali a metade da semana entre quarta e quinta-feira. Aí não tem verdade nisso daqui, cada um vai achar o seu modelo. Estou falando a forma que eu faço. Procure deixar um tempo, eu chamo de amortecedor de tempo. Um amortecedor do que pode acontecer. Qual que é o tempo das urgências, né, que nós falamos, daquilo que só eu posso resolver? Falamos ali de 20, 25%. 20, 25%, talvez um meio período na quinta-feira à tarde, na quinta-feira de manhã, na quarta à tarde. Por quê? Vão acontecer as urgências. E quando acontecer as urgências, provavelmente alguma daquelas suas atividades planejadas terão que ser alocadas em outro dia. E é ali para você terminar a sua semana com a sua produtividade, com a sua programação feita, tenha um amortecedor das atividades. Isso é muito bom para que você não termine a sua semana com aquela sensação de que trabalhei muito e produzi pouco, de que você planejou e não deu certo. Essas são algumas dicas, algumas sacadas para você ter uma boa gestão do tempo. E eu quero deixar então aqui, né, essa finalização com um pensamento que eu peguei aqui para a gente finalizar, do Peter Drucker, que fala o seguinte, deixa eu até colocar aqui para eu não esquecer dela, foi muito bom. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Veja que pensamento legal. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Pessoal, finalizamos por aqui. Espero ter contribuído aí com dicas, com insights para que vocês melhorem a gestão do seu negócio, a gestão do seu dia. Tudo isso daqui, falamos muito do negócio, mas obviamente ele pode ser expandido para o seu dia a dia, né? O que é aquilo que traz resultado para você? Quanto mais gestão você tiver do seu negócio, mais você poderá, e você precisa ter isso, dedicação para a sua família, dedicação para a sua saúde, dedicação para os seus relacionamentos, né? Network é um aspecto muito importante para o desenvolvimento dos negócios. Se relacione com pessoas que possam fazer parcerias, fazer negócios com você. Então, só que você apenas conseguirá isso fazendo uma boa gestão do seu dia a dia de trabalho. Deixo aqui aberto, se alguém tiver perguntas, comentários, está aberto. Espero ter contribuído com vocês. Quero lembrar então, toda terça-feira às 18h47, estamos aqui juntos para falar sobre desenvolvimento do negócio. Se vocês gostaram, peço que compartilhe. Esses materiais vão estar disponíveis também no YouTube. Eles vão estar tem um pouco de edição para a gente poder deixar lá só as melhores partes. Então me acompanhe nos canais sempre Bassi_Turn Mentoria Empresarial. Toda terça-feira às 18h47. Se alguém quiser deixar algum comentário, estou à disposição. Alguma pergunta também, estou aqui para responder. Temos aqui mais alguns minutinhos antes do nosso amigo Instagram derrubar a gente. Hoje foi um pouquinho longo, é um assunto longo mesmo, bastante profundo. E vamos ter outros encontros com mais outros temas falando sobre gestão do tempo, porque tem muito mais ainda para melhorar. Mas aqui os primeiros passos, acho que se você tiver a disciplina, consistência para fazer isso acontecer, com o tempo você vai ter o seu dia muito mais produtivo. Beleza, pessoal? Então, obrigado mais uma vez. Estou aqui finalizando. Espero ter contribuído. Que você tenha ótimos resultados na gestão dos seus negócios, na melhoria dos resultados da sua empresa. Um grande abraço.